Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. FAMURS lança campanha sobre volta às aulas. A vida é feita de recomeços. E essa é a nossa temática de hoje, com o coordenador geral da FAMURS, Salmo Dias de Oliveira. Bom dia, Salmo, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia a todos os teus ouvintes da região toda da Teutônia, da Grande Teutônia. Bom, coordenador, recentemente aconteceu o lançamento dessa campanha muito importante e eu gostaria que você começasse falando sobre como surgiu e o objetivo dessa campanha. Olha, Bruna, primeiro dizer da satisfação que a gente começa a ter deste período que nós estamos vencendo este vírus maldito que assolou a humanidade inteira do Covid. E que trouxe para nós muitos aprendizados, com muitas dores, e que nós, naturalmente, estamos assimilando, porque o ser humano ele vai vencer o vírus, graças a Deus. E nesse aspecto, nós precisamos olhar para frente. E a FAMURS, a Federação dos Municípios, que congrega todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul, tem como objetivo justamente trazer, junto com os prefeitos, juntos com os nossos municípios, encaminhar as soluções para a nossa comunidade, para as nossas comunidades. E nesse sentido, nós lançamos A Vida é Feita de Recomeços, na educação especialmente, porque a gente tem que se preparar para os desafios do pós-Covid, que estamos começando a vislumbrar agora. E nesse sentido, a educação, antes de mais nada, a gente tem que olhar com muita atenção. Nós estamos observando os dados que são trazidos aí pelas organizações espalhadas pelo mundo inteiro, pelas universidades, e os dados são realmente muito preocupantes, como haverá de acontecer em todos os setores, Nós temos aí a pandemia pós-Covid, vai trazer para nós desafios em todas as áreas. Mas o tema hoje é educação, viu, Bruna? 5%, crianças do 5º ano do ensino fundamental, hoje em dia, sabem menos que as crianças do 3º ano, que aprenderam antes do período do Covid. A maioria das nossas crianças que estão fora de aula apresentam sintomas de falta de energia para brincadeiras, estão muito mais vinculados aos aparelhos eletrônicos. Nós temos dados alarmantes, como 44% das crianças fora de sala de aula se sentem mais tristes. E isso tudo é o efeito da pandemia, desse período que obrigatoriamente tivemos que ficar em casa. Então a FAMURS lança este período do que nós temos agora, que a vida é feita de recomeços, justamente para nós começarmos, reativarmos dentro dos protocolos que os municípios estão estabelecendo, que nós observamos, graças a Deus, quanto mais avança a vacina, mais nós temos resistências, e assim os nossos professores vacinados, os nossos servidores, os pais vacinados, nós temos que voltar para a sala de aula, porque se deu para perceber, Bruna, que nada substitui o nosso professor. Aliás, quero aproveitar a oportunidade para mandar um carinhoso abraço, um fraterno abraço a todos os professores, os servidores da educação, aqueles que transportam, que fazem a merenda, que limpam as escolas, todos são muito, muito importantes para esse período. Mas de forma muito especial, o professor em sala de aula, a professora em sala de aula, que complementa a educação que começa com os pais, com a família, e que é complementado no ensinamento, na evolução do aprendizado, que isso é feito em sala de aula. E nós percebemos nessa pandemia o valor que você tem, professor, que você tem, professora. E os pais que estão me ouvindo, eu tenho certeza que concordam comigo. Agora precisamos, a partir deste momento, nós falávamos aí com o prefeito Fornec, falávamos aí com o prefeito Calmo, os prefeitos da nossa região toda, e da importância que temos que retomar gradativamente a vida com a segurança dos protocolos, com o uso da máscara, com o cuidado do álcool gel, da higienização, mas precisamos retomar, assim, nos outros setores.
também precisamos olhar com muita capacidade, com muita resiliência e vencer esta fase. Se Deus quiser, daqui a algum tempo nós olharemos para o passado e dizer e só ficará as lembranças e os desafios que tivemos, mas graças a Deus que vencemos. Salmo, não podemos falar de campanha de volta às aulas sem, obviamente, linkar com a questão da pandemia. E aí eu preciso relembrar que, desde o início, a FAMURS já defendia essa questão da volta às aulas presenciais no momento que incentivou a vacinação de professores. Nós sempre entendemos que, aliás, a educação, a saúde, elas andam juntas, né? Nós observamos agora, por exemplo, no setor de saúde, os nossos médicos, enfermeiros, todos eles são produtos da educação. Nós só temos essa qualificação nesses setores em função de que tiveram um professor. E nós defendemos desde cedo porque observamos o prejuízo que nós não vamos ter como reparar a curto prazo, e nem sei se vamos conseguir, viu, Bruno? Porque são muito grandes. Nós observamos, por exemplo, só a questão das crianças, dos jovens, né, que vão para o Enem este ano. Somente um terço dos jovens vão realizar a prova do Enem em função do sentimento de desqualificação, de despreparo que os jovens têm. Quando perguntados, mas por que tu não vai realizar a prova do Enem para ingresso na universidade? As crianças, os jovens, os adolescentes respondem, olha, eu não me preparei, eu não sei, faz 2 anos que praticamente eu não estudo. E isso ainda é maior, Bruna, quando nós estamos falando com os jovens mais humildes, das classes mais pobres, que aí tiveram menos acesso às chamadas aulas virtuais, os ensinos à distância, né? Que tiveram mais dificuldade, foram mais afetados ainda. Então, isso é um prejuízo que nós temos que correr. Agora mesmo nós estamos defendendo, a semana passada estivemos em Brasília com o presidente Eduardo Bonotto, que é o nosso presidente da FAMURS, prefeito de São Borja, e defendemos lá no Congresso Nacional, com os deputados, com os senadores, inclusive com o chefe da Casa Civil, a necessidade da desobrigação dos municípios gastarem 25% no ano de 2020 e 2021, em função de que os gastos com educação foram menores e nós tivemos receita. E esses prefeitos agora, na iminência de ter que enfrentar a pandemia, precisam desses recursos. Não pode o governo federal retirá-los das contas municipais e nem tampouco também os prefeitos serem incriminados por não terem gastos os 25% que é previsto constitucionalmente em educação, justamente para poder cumprir o que diz a lei, em função de que não tivemos as escolas funcionando, tivemos nenhum consumo praticamente de combustíveis no transporte escolar, nós não tivemos a merenda, os contratos emergenciais que eram para estar em sala de aula foram cancelados, e isso os municípios gastaram menos. Por outro lado, agora nós precisamos enfrentar a pandemia e utilizar esses recursos, precisamos planejar o ano que vem, porque nós teremos um aumento de gastos e, naturalmente, precisamos fazer pelos nossos filhos, que são o nosso patrimônio maior, o investimento necessário nesse setor. Então, é um combo, digamos assim, é um combinado de diversas ações que o pós-pandemia vai trazer para a nossa vida, Bruna, e que os municípios são aqueles que prestam efetivamente o melhor serviço. A educação, a saúde, o transporte, a infraestrutura, a iluminação pública, a segurança, todos esses serviços, quando as pessoas precisam, não encontram um governador, não encontram um deputado, não encontram muito menos o presidente da República, né? Mas encontram o prefeito, os vereadores, os secretários, e estes estão com a missão de fazer este período de transição e com muito mais velocidade. Na saúde, por exemplo, Bruna, nós temos gente que está em casa aguardando um tratamento na área dos intestinos, do coração, de ortopedia, de traumato até, e que não saiu de casa de medo ou preocupado com o resultado que ia ter daqui um pouco contraído o vírus do Covid, do chamado
fique em casa, evitando que o vírus circulasse. Então agora nós temos, neste período, já anunciam aí, graças a Deus, que no mais tardar até o final de agosto teremos a primeira dose em todas as pessoas de 18 anos acima e os adolescentes, os jovens com comorbidades, e graças a Deus nós vamos poder encarar isso e recuperar esse tempo perdido. Então a FAMURS, que cuida dos municípios, que cuida das pessoas, que cuida do senhor, da senhora que está nos ouvindo, né, que é a nossa missão, é justamente agora trabalhar para recuperar esse tempo perdido, para voltarmos ao normal, e em alguns casos, como da educação, a necessidade de, às vezes, termos o período de contraturno, né? Nós, como percebemos, ainda, graças a Deus, tínhamos as aulas não presenciais, híbridas, que os professores fizeram com muita competência, mas nada substitui o aluno em sala de aula, junto com o seu professor, junto com seus colegas, interagindo, trocando experiência, fazendo amizade. Esta é a essência do ser humano. Por isso que nós estamos aqui na FAMURS com a campanha A Vida é Feita de Recomeços, né? Tocar em frente é preciso, Bruna. Nosso futuro está na educação, né? Além do conteúdo, existe ainda aquele impacto no convívio, no desenvolvimento psicológico das crianças. E conversando em outro momento com a coordenadora de educação aqui do Vale do Taquari, ela destacava também a preocupação com a evasão escolar. Afinal, muitos começaram a trabalhar e não estão frequentando a escola. Também é uma missão, digamos assim, combater isso e fazer com que todos voltem a estudar. Para você ter uma ideia, Bruna, são muitos os prejuízos nesse setor da educação. E que nós, sinceramente, temos muita dificuldade de acreditar que vamos recuperar isso rapidamente. Nós temos 94% dos jovens entrevistados de uma pesquisa feita por uma universidade dão conta de que perderam ou alteraram alguma fase do seu comportamento, né? E isso é uma espécie de depressão que não se estudou ainda. É aquela necessidade da síndrome de ficar em casa. Tem crianças que querem ficar em casa porque ele não tem medo de sair à rua, né? E esse comportamento medroso nós temos que ajudar a superar. Os pais, você pai, mãe que está me ouvindo nesse momento, converse com seu filho e trabalhe no sentido de que ele vá para a sala de aula, conforme os protocolos estabelecidos pela escola da sua cidade, aí em Teutônia, nos nossos bairros, as escolas têm um protocolo. Então, aqueles espaços destinados para que o filho esteja presencialmente, vamos fazer com que nosso filho esteja. Se ele não queira sair de casa, nem que o pai e a mãe acompanhem ele no primeiro momento, para que nós possamos regressar às nossas salas de aula, junto com os nossos qualificados professores e professoras. Eu tenho certeza que nós vamos aos poucos restabelecendo a normalidade e garantindo no presente o futuro que todos nós precisamos para as nossas indústrias, para as nossas cidades, para a nossa agricultura. Aliás, é sempre importante, né, Bruna, a gente falar daqueles que não pararam de trabalhar durante a pandemia, não só na saúde, né? Mas o nosso agricultor, a gente sabe que a agricultura familiar na região de vocês é muito forte, é muito pujante, e o pessoal que seguraram digamos assim, a economia brasileira nos braços da agricultura, o criador de suíno, de frango, o agricultor plantador de soja, de milho, na fronteira o pessoal que planta o arroz, enfim, todos aqueles que não puderam ficar em casa, graças a Deus, garantiram o alimento à mesa. Então, o nosso reconhecimento a todos os agricultores, as agricultoras e também o pessoal da indústria, né? A gente sabe que os efeitos desta pandemia são muito terríveis para a nossa economia. Aí na cidade de vocês, Bruno, tenho certeza que se você observar quantas lojas, quantos empreendedores que não conseguiram superar, quebraram, fecharam as suas portas. Então o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa torcida para que nós voltemos a crescer em breve, para poder trabalhar novamente, para poder produzir riqueza e viver com qualidade. Que Deus nos dê essa chance e tenho certeza que
nós faremos a nossa parte. Salmo, muito obrigada pela tua participação no nosso programa hoje. Deixo ainda um espaço para as tuas considerações finais. De forma muito especial, abraçar todos os prefeitos da região, porque a gente aqui na FAMURS, Bruna, é importante nós colocarmos para o cidadão, para o senhor, para a senhora que está nos ouvindo, a FAMURS é a federação de todos os municípios gaúchos que defende os interesses dos municípios. Portanto, quando o seu município vai bem, você vai bem. O serviço de saúde, o serviço de agricultura, o serviço de obras, de cuidado das estradas, enfim, tudo que você precisa no dia a dia para viver é o seu município que faz. Então, o nosso reconhecimento, o nosso abraço, o desejo de que o município de você seja, que o teu município seja bem cuidado. Dá um abraço aí para o Paulo, nosso presidente da Associação da ANVAT, prefeito de Santa Clara, mas também sei que é onde a Rádio Teutônia atinge aí, né, a população escuta, né, o Calmo, o nosso prefeito Grunewald, enfim, o Edson aí de Bom Retiro, toda a região que escuta a Rádio Teutônia, o nosso abraço aos prefeitos, às prefeitas e a torcida de que seu município vá bem. Torça para o seu município, que é bom para todos nós. Uma ótima semana, Bruna, para vocês. Obrigado por você ceder este espaço na Rádio Teutônia, para a gente poder conversar um pouquinho e falar das demandas que nós estamos cuidando junto com os municípios aqui em Porto Alegre. E também desejar a todos uma semana abençoada, produtiva. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida e vamos em frente. Muito obrigada, boa semana e eu te espero em breve pessoalmente aqui na Tirol, tá? Obrigado. Da Rádio Tirol, muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Beijão, tchau, tchau.